Fala galerinha, tudo bem com vocês? Max Cristiano do canal Sítio Vila Verde. E hoje, quanto de terra eu preciso para ser sustentável? Ou quanto de terra minha família precisa para sobreviver bem tranquilo no sítio, no campo, na roça? E aí? Quanto de terra? Tudo isso e muito mais a gente vai responder aqui nesse vídeo para vocês. Então, vem com a gente! Ô, amados, muitas pessoas têm nos perguntado, olha, de 10 perguntas, acho que 8 é essa mesma pergunta que tem permeado aí entre os comentários da galera ou quando as pessoas entram em contato com a gente. Max, quero ir para o sítio, mas qual o tamanho que deve ser o meu sítio para me sustentar a minha família? Quanto é que vocês têm aqui? Então a gente vai dar o nosso exemplo e depois mais ou menos uma ideia para vocês de qual seria o recomendável ou aceitar. Antes de mais nada, amados, a gente está aqui com a nossa colheita das uvas brancas, com a uva rosé. A gente tirou uma parte dela, a gente está muito feliz, viu? Muito feliz. As gurias estão aqui comendo e a gente está falando. Amado, aqui no nosso sítio eu sempre falo 4,3, mas é 3,4 hectares. Ou seja, a gente tem 100 metros de largura por 340 de comprimento. Esse é o nosso sítio Vila Verde. O que a gente tem de área plantada são cerca de quase 2 hectares de área para ser plantado. O restante é mata nativa. Então, essa é uma pergunta que o pessoal tem nos pergunta. Qual que é o tamanho do sítio de vocês? A gente já está dando a ideia do nosso sítio, tá bom? No nosso sítio aqui mora meu sogro, minha sogra e meu cunhado, e ele e nós aqui, né, do sítio Vila Verde, nós 4. Então são 2 famílias, ou seja, 2 casas. Mas Max, e aí, qual que é o tamanho recomendado? Sabe, amados, a gente percebendo aqui, a gente notou que pelo menos, vamos supor que tudo depende qual é o teu objetivo, qual que é a tua missão, qual que é realmente o teu resultado. O que realmente tu quer ir para o campo? Para quê? Ah, Max, eu quero ser autossustentável. Não, Max, eu quero ir para o sítio porque eu quero migrar da cidade para o campo e quero ter um lugar mais sossegado. Depende do que você quer fazer no sítio, no campo, na roça, vai ser o tamanho do seu sítio, o tamanho do teu espaço que você vai precisar. Ah, vou dar um exemplo. Max, as pessoas, Max, eu quero plantar soja. O que eu preciso para plantar soja para poder vender e sustentar minha família? Aí depende de quantos tem na família. Vamos dar um exemplo de nós 4 aqui. Se fosse apenas nós 4 aqui e fosse plantar soja para sustentar nossa família, seria pelo menos em torno de 4 hectares. Seria tudo isso plantado de soja, né, com a safra, tudo ali, e aproveitando esse espaço depois da soja, a gente plantar alguma coisa de inverno, já daria para vocês, entendeu? Sustentarem a sua família. Mas é só isso? Não, amados, não é só isso. Vou dar um exemplo aqui. As pessoas têm nos perguntado, e daí eu pergunto, poxa, vamos lá, o esposo e a mulher, os dois vão trabalhar no sítio? Ou só, o que eu tenho visto normalmente é que o marido vai sair para trabalhar ou trabalha em home office e a mulher, no caso, que vai pegar pesado mesmo e o marido no final de semana e nos horários que tiver livre. Aí nesse caso, meu querido, se for uma família de 4 pessoas, o recomendado seria 1 hectare. 1 hectare de terra. O que é 1 hectare de terra, Marcos? 100 metros por 100 metros, 100 metros de largura, 100 metros de comprimento, dá 1 hectare de terra, beleza? 1 hectare de terra dá para uma família de 4 pessoas sobreviver bem tranquilamente, sem ter o quê? Pelo menos um apiário, sem ter, no caso, criação de gado, alguma coisa assim. Marcos, quero criar um gadinho, porque eu tomo leite, eu quero criar galinhas, o que é o recomendado? Quero ter um apiário. Aí, meus queridos, depende da quantidade também dos animais que você vai precisar. A gente sabe que uma vaca aí, para ela ter pasto continuamente, ou um cavalo, é pelo menos meio hectare por vaca, né? Meio hectare por cavalo. E ainda assim é pouco, você vai ter que dar um passo ainda para ajudar. Então depende do que você vai querer, entendeu, amados? As pessoas têm nos perguntado e eu faço a pergunta, quantos são da tua família? E normalmente as pessoas falam, são 4, 5 pessoas. Ok? Ah, Max, eu sou vegetariano, não quero criar nada de animal, sou vegano, não quero criar nada de animal. O que é o recomendado para mim? 1 hectare. 1 hectare de terra, se você puder aproveitar todo esse hectare, tendo água, tendo espaço ali para você, 1 hectare de terra. O homem e a mulher tem que ser bom na enxada para poder manter isso aí tudo organizado limpo. 1 hectare. Ah, Max, mas eu quero vender, eu quero ser autossustentável. Para uma família, 2 hectares de terra. Porque 2 hectares de terra, vocês vão plantar então. Ah, Max, mas como é que funciona o esquema? Amados, nos Estados Unidos, a gente estava vendo para uma família ser autossustentável, eles chegam a falar em 7 hectares por pessoa para ser autossustentável. 7 hectares. Aqui na região sul, queridos,
aqui, né, na região sul, no Rio Grande do Sul, como a gente tem os climas bem definidos, a gente pode replantar. No verão a gente planta uma coisa, no inverno a gente planta outra, na primavera a gente planta outra, a gente aproveita muito. Então aqui vocês conseguem reaproveitar bastante o solo. Por isso que eu falo de um hectare. Max, mora na região norte e que são chuvas, são poucas. Aí o ideal seria pelo menos 2 hectares. Mas Max, eu não tenho tempo para limpar tudo isso, eu não quero, eu só quero viver no sítio e ter uma horta para mim, para não precisar comprar nada de verduras, legumes e assim por diante. 1 hectare. Esse seria o recomendado. Mas Max, eu não tenho dinheiro e o que eu posso fazer? Daí pelo menos um meio hectare, então, pelo menos o meio hectare seria, né, 50 por 50, seria o recomendado para você. As pessoas têm nos perguntado direto, então tudo depende do que você quer fazer. Max, oi. Nós aqui temos apiário, temos pomar bom, né? Temos horta, roça. Então, o que a Dani falou, a gente tem em 2 hectares aqui, a gente planta praticamente tudo, queridos. A gente tem nosso sustento tirado da terra. Arroz, milho, feijões de vários tipos, milho de vários tipos. O arroz, a gente tem um modelo do arroz sequeiro. Então, e aqui a gente planta, tem vários frutíferos, como maçã, bananas que vocês estão vendo aqui, tá bom, amados? Então vocês precisam ter um espaço. Mas, Max, o que eu preciso saber, Max, o que eu preciso de terra? Amados, aí vai também da condição financeira. Se você tem um poder aquisitivo maior, eu já aconselho você já sair de 4 hectares para cima. Sabiam disso? Se eu tenho um poder aquisitivo, 4 hectares para cima já é o recomendado para você e sua família. Assim, você pode sentir o ambiente e ver o que você vai plantar. Depende do clima. Se o teu clima for desfavorável, um clima muito quente, você não consegue plantar muito, aí você vai conseguir plantar 1 vez por ano, o máximo 2 vezes por ano. Então você vai ter que ter uma extensão de terra maior. Tá entendendo? Então tudo depende. Ah, Max, porque eu quero se tornar autossustentável. Queridos, a palavra autossustentável é uma palavra bem forte. Aqui no Sítio Vila Verde a gente já está há 8 anos, tá? E 8 anos e a gente não está completamente autossustentável. Por quê? Porque a gente vende as nossas sementes, a gente vende suculentas, a gente vende, vamos lá, cursos, né, o livrinho, o e-book que a gente tem, a gente vende alguns materiais que sobram aqui nossos, como chorume, né, mel e assim por diante, tá, queridos? E mesmo assim a gente não pode se considerar 100% autossustentável. Eu tenho que falar isso para vocês, porque as pessoas vêm com os papinhos, ai, Max, porque eu quero se tornar autossustentável. Beleza. Mas lembre-se que para roçar, você precisa de gasolina para a roçadeira. Se der manutenção na roçadeira, você vai ter que buscar isso aí. Então você vai ter que ter uma moeda de troca, sempre. Por exemplo, nós temos as galinhas ali. Nós temos cerca do que de umas 25 galinhas. Nós não, né? Minha sogra e meu sogro têm galinhas. Mas a galinha é uma benção, porque ela, né, nos dá o esterco, ela cata todos os matos aí, elas tiram todos, exterminam com os insetos ali, os ruins, e assim por diante. A gente está até para fazer um galinheiro móvel e a gente quer usar em todo o nosso sítio. Então, amados, o que eu quero chegar com isso para vocês? Então tem muitas pessoas que vivem assim no mundo da utopia. Ser autossustentável é difícil. É fácil? Não é fácil. É possível? É possível. Mas tem o quê? Trabalho. E, Max, eu quero ir para o sítio, qual que é o tamanho que eu preciso? Amados, também depende da tua experiência com a terra. Porque se você não sabe trabalhar com a terra, você não sabe qual que é o ramo que você vai trabalhar. Permacultura, agrofloresta, o modo tradicional. Tá entendendo? Tem vários tipos de trabalhos no solo. Você vai usar adubo químico, vai usar tudo orgânico, tá entendendo? Tudo isso também difere muito. Aqui a gente procura sempre usar o máximo de orgânico no nosso sítio, o máximo. A gente procura buscar alternativas, vocês conhecem nosso sítio? O máximo de flor, porque a gente tem abelhas. Então, Max, eu quero ter, vamos lá, eu quero ter algumas galinhas e eu quero ter apiário. O que eu preciso para uma família? Pelo menos 2 hectares. Porque você vai ter que ter seu apiário um pouquinho longe da sua família. Se você tem acima de 2 hectares, parabéns, tu está no caminho certo. Mas, Max, tu acha que 5.000 metros, 8.000 metros quadrados já me ajudam? Te ajudam, depende da tua necessidade. Como assim, Max? Se é só a mulher que trabalha, só ela que vai mexer na terra, tá ótimo o tamanho para sua família. Se os dois vão pegar junto, ou os filhos são um pouquinho maior e vão pegar junto, aí é 1 hectare daí para cima. Então não tem um tamanho ideal. Essa história da pessoa falar, isso vai ser isso? Não, queridos. Depende da necessidade, depende do valor financeiro, depende do teu conhecimento, depende do que tem em cima. Teve um irmão que falou que 20 hectares, né? Lembra aquele em São Francisco? Isso. Ele tem um irmão que, né, começou já com 20 hectares, né, em São Francisco. Já é outro nível, entendeu? Ele pegou cachoeira, pegou tudo. Mas os nossos 2 hectares que a gente planta, queridos, a gente tem todas as nossas parreiras,
praticamente todas as nossas frutíferas, nossas bananeiras, nossos pés de moranguinho, ou seja, nós colhemos de tudo, queridos, de tudo que vocês imaginar. Bastante cítricas, bastante parreiras para ajudar. Então em 2 hectares a gente tem 2 casas, 2 galpões, galinheiro, tá entendendo? Garagem para carro, lugar para guardar lenha. Tá entendendo, amados? A gente, claro que a gente tem um painel solar, que a gente tem um vídeo mostrando. A nossa luz aqui, a gente não paga ela. Ou seja, o sol é que nos paga aqui. A nossa fotovoltaica, né? A nossa luz solar. A gente só paga uma taxinha a cada 2 meses, que é R$70. Só vai bem para as plantas. Então, amados, cuidado com essas pessoas que querem te vender curso. Cuidado com as pessoas que querem te vender assessoria, mas não plantam nada, não sabem de nada. Sabe, te dão dicas aí. Cuidado, amados. Vão atrás das pessoas que realmente vivem do campo. Vão atrás daqueles senhorzinhos que plantam há muitos anos, entendeu? Vão atrás dessas pessoas, amados, tá? Procurem ver o que elas produzem. Porque, amados, às vezes as pessoas vendem esses cursinhos e não produzem nada. Não tem nada no sítio. E daí? Então, amados, qual que é o tamanho ideal? Não tem tamanho ideal. Depende da tua necessidade, depende do teu ambiente, depende do teu poder aquisitivo, depende do tamanho da tua família, depende do estilo de vida que tu vai viver. Ah, Max, eu quero só viver de tilápia, de peixe e de vaca. Tá entendendo? Quando tu bota animal no meio, aumenta o tamanho. E lembra que eu falei? Pelo menos 1/2 hectare por cada bicho, um cavalo ou uma vaca? Então, se eu quero ter 10 vacas, pelo menos 5 hectares só para os bichos, com pasto, entendeu? E vocês vão ter que plantar bastante carneirão. Ah, Max, eu quero ter peixe, eu quero viver de peixe, porque eu como ainda peixe, como ainda ovos. Então você vai ter que pelo menos ter uns 2 hectares. Nesses 2 hectares você vai ter que remanejar o máximo que tiver de açude, tá? Com peixe, com tilápias e assim por diante. E nesse mesmo 1 hectare, vocês vão ter que remanejar também as suas galinhas, seu galinheiro. Entendeu? 2 hectares seria o ideal para uma família de 4 pessoas. A gente não tem açude, a gente tem um pequeno, uma vertente, que é do tamanho de uns 4x3, que nunca seca. A gente tem bastante mato, então desses 2 hectares, né, é meio nivelado. Só que o espaço que a gente remaneja tudo. Eu estava conversando com uma amiga querida aí, ela está vindo de fora aí, lá de Canadá, acho que é alguma coisa assim, tá? E ela perguntando para nós como é que é o nosso esquema de frutíferas. Amados, nós aproveitamos todo o espaço. Aqui só que a gente tem grama, porque a gente deixou um carreiro para a gente entrar com o chevette aqui, tá? Com a tobata para poder arar. Mas no fundo ali a gente tem arroz, a gente tem milho, a gente tem banana, a gente tem peixe de nozes, tudo consórcio, tudo junto. Então a gente aproveita cada espaço. Vai de você aproveitar cada espaço, banana, queridos. Mais uma vez, caixa de banana. Então a gente compra o mínimo, no supermercado. O máximo que a gente tem, a maior parte do nosso alimento a gente produz aqui. Feijão, arroz, milho, as hortaliças, as frutíferas. A gente faz bastante conserva. Tá entendendo, amados? A gente tá falando isso aqui com muito carinho para vocês, porque o que tem de vídeo de gente enrolando, poxa, gente, não vai atrás. Então, fale com alguém que já mora no sítio, tá? E essas dicas que eu tô dando para vocês são umas dicas simples, de uma forma bem tranquila. Ah, Max, então, mas vai depender muito. Então, qual é o espaço ideal? Depende, então, desses fatores que eu falei para vocês. Que eles têm muita coisa para falar sobre o terreno ideal, o tamanho do espaço ideal, tá? Então, tudo depende das condições de clima, como eu falei para vocês, e assim por diante. Tá? Nós aqui no Sítio Vila Verde, a gente já está indo para o 8º ano de Sítio Vila Verde, produzindo praticamente todo o nosso alimento. Inclusive a gente comeu hoje de manhã, não, ontem, comi um bolinho de milho, tá? Pãozinho de aipim, e a gente ainda vende semente. A gente tem bancadas e bancadas suculentas, no qual a gente tira também um valorzinho, tá bom? Arroz, tá entendendo, Amassa? Então depende do qual vai ser o seu estilo de vida. Se você gosta de animais, pensem sempre pelo menos o dobro de espaço. Ah, Max, eu quero ter um cavalo. 1 hectare chega? Amados, um cavalo come muita coisa. Se você vai querer plantar e ter um cavalo, 2 hectares. Um cavalo só. Se vocês têm 2 cavalos, parte para 4 hectares. O feijão, a nossa família aqui, as nossas 2 famílias, que são 7 pessoas, tá, Amados? A gente consome cerca de 60 quilos de feijão por ano. 60 quilos. De arroz, é em torno disso também, em torno de 50, 60 quilos por ano de arroz. Ou 7 pessoas, tá, Amados? Aí milho, aí depende do que, se você gosta muito de milho ou não gosta muito, né? Aí depende ali, mas pelo menos uns 30 quilos de milho por ano você tem que ter guardado para fazer suas farinhas, para fazer pamonha, para ter milho verde e assim por diante. E assim, Max, e bananeira? As pessoas perguntam para nós, Max, eu quero ter um sítio, quanto é que, para mim não precisar comprar mais banana? Pelo menos 100 mudas de pé de banana. Pelo menos 100, queridos, tá ouvindo? E parreira de uva, eu não quero mais comprar uva, pelo menos 80 uvas. 80 pés de uvas, num espaçamento de 4 a 5 metros cada uma,
se você plantar nesse método aqui, ó, tipo cerca, tá? 80, queridos, olha, 80 parreiras de uva, 80 pezinhos de uva para 4 pessoas, dá tranquila, mano. Mas olha só, a gente tá com caixa ali, tá com caixa ali, tá com caixa. Então nós estamos com caixa atrás, a gente tá sempre produzindo, nunca para. Ah, Max, mas e aí? O que mais eu planto, Max? O que mais eu planto? Olha, daí depende do que você consome, né, Max? A gente plantou aqui, a gente colheu cerca de quase o quê? 60 quilos de trigo ali, mais ou menos, né, numa faixa etária. A gente faz ali, dá pra gente guardar a semente e ainda comer durante o ano. Amados, pé de abacate, você precisa pelo menos ter uns 3 pés de abacate. Cítricas, tem que ter pelo menos uns 20 pés de cítricas, pelo menos, variado, pelo menos 2 de cada. Pé de macieira, maçã e nozes, pelo menos 10 pés de nozes. O pêssego, queridos, 4 pés de pêssego para uma família rende, nossa, é suficiente. A gente com 2 pés de goiaba produzindo, já dá para uma família de 4 pessoas. Eu estou dando coisa de cabeça aqui que a gente é o nosso cotidiano. E a gente come bem, queridos, a gente come bastante, estoca alimento, dá alimento, vende alimento com 2 hectares de terra. 7 pessoas, 2 hectares de terra e a gente produz tudo isso aí. Então eu espero que o nosso exemplo, queridos, com amor, com carinho, nosso exemplo sirva de exemplo e te ajude para quando você for comprar o seu sítio, for se mudar, você pensar, poxa, eu vou fazer isso, eu preciso tanto. Caso você queira, queridos, um contato especial aí, tem o nosso contato direto. Caso você queira aprender muito mais, tem o nosso e-book, Amados, com todas as técnicas e dicas para ajudar vocês. O nosso propósito do canal foi sempre esse, ajudar você a sair da cidade e ir para o campo. Mas, queridos, faça com os pezinhos no chão, faça com certeza do que você está fazendo. E Deus vai abençoar ricamente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Vai lá, me lembra. Deus pode abençoar. Deus pode abençoar, né? Deus, amor, vai ter que falar você. Dani é. Mas Deus em poucos hectares, eu vou colocar aqui embaixo, Deus em poucos hectares, Ele pode abençoar ricamente você, ou seja, muito, 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 muito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no nosso canal, dá um like, compartilhem com amigos, talvez que estão com essa dúvida, sofrendo com essa angústia, não sabem o que fazer. Mas, amados, bota o joelhinho no chão, busque ao Senhor, jejue, ore, converse com amigos, veja os nossos vídeos do Vila Verde e vocês vão ser muito felizes e muito abençoados. Como é que fala o pessoal que está em casa? Isso, aperta o sininho, dá um like. E eu não vou poder correr, amados, porque eu ainda estou machucado da perna. Mas eu quero, mas as crianças podem, né? Chega aqui pertinho, como é que fala? Então, até a próxima, pessoal! Corre, Maria, corre, Sofia! Uma bênção, Marcos, uma bênção. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, querido.